Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiano Oliveira e eu estou aqui para, em nome de toda a equipe da Interinvest Educacional, te dar as boas-vindas aqui no nosso site. Para nós, não importa se você é um pequeno investidor que está começando suas operações em bolsa, ou se você já é um investidor mais experiente, está querendo apenas expandir seus conhecimentos e trocar ideia também com outros investidores, ou ainda se você é um profissional liberal que está buscando aumentar, maximizar o rendimento da sua carteira de investimentos. Com certeza, nós aqui da Interinvest estamos totalmente preparados para te oferecer o que existe de melhor na educação financeira no Brasil. Venha conhecer nossos cursos, assista nossos vídeos, participe do nosso curso durante o pregão e venha você também fazer parte dessa elite de investidores. Um grande abraço e até a próxima. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um call de abertura da Interinvest Educacional e Online Traders. Vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, tá? Muito feio no dia de ontem, tivemos uma queda aí que dá para se dizer impressionante. Depois de 2 dias de alívio, a gente teve apenas 2,4% de queda, tá? Então, observem que tem sido assim nos últimos dias, tá? Então, um dia de paulada, 2 dias de alívio e um dia de paulada, tá? Então, tá seguindo a linha. A tendência é de baixa, tá? Estamos perdendo todos os fundos importantes do Ibovespa. Não sei como é que a gente vai conseguir segurar esses 64 mil pontos, tá? Ainda mais quando o índice Dow Jones corrigir, porque vai corrigir, sempre corrige, nada sobe para sempre, né? Então a gente não sei como é que a gente vai conseguir segurar esses suportes, tá? O próximo suporte importante a ser perdido é o 63.803.94, tá? Que é um suporte lá de agosto de 2010. Se esse for perdido, nós temos mais 2 suportes do ano passado ainda, que é 60 mil pontos e 57.600 pontos. Daí para baixo, o negócio pode ficar bem feio, tá? Bom, eu vou continuando aqui enquanto vocês me respondem no chat, tá? Então, pessoal, a gente tem como destaques da agenda. Ok, Zélia, o pessoal está me dizendo que está normal, então deve ser problema com a sua internet aí, tá? Aqui na agenda, perdão, nós temos alguns indicadores importantes saindo hoje, tá? Às 11h30 serão divulgados os novos pedidos de auxílio-desemprego. Às 13 horas a gente conhece os dados de estoques no atacado. E às 17 horas o Departamento de Tesouro americano divulga o orçamento mensal do país para janeiro, certo? Além disso, temos como resultados corporativos os números da Bunge, Goodyear e Kraft Foods, tá? Então tem uma agenda bastante carregada para o dia de hoje, ok? Então, gente, nós temos aqui o índice Dow Jones. Mais uma vez ele fez máximo do dia ontem, tá? Fechou acima da máxima do dia anterior. Foi lá deixar um topo em 12.254 pontos, tá? Mais uma vez mostrando o quanto ele está forte, tá? Então, praticamente todos os dias ele está fazendo essa máxima do ano aí. Hoje nós temos a possibilidade de uma correção e devemos ficar de olho aqui nos 60 minutos, tá? Então observem que ele corrigiu aqui nos 60 minutos e voltou a subir, tá? Então podemos ficar de olho numa falha de topo aqui do Dow, rompimento da linha média, a gente deve corrigir um pouco mais, tá? Mais uma vez o Dow Jones esticou demais, absurdamente. Vocês podem ver no diário aqui a distância que ele está das médias, tá? E principalmente do semanal, tá? Então as médias do semanal estão lá em 11.564, tá? Então está muito esticado e ele deve corrigir em breve, tá? Sem perder a tendência de alta, enfim, correção normal, mas ele deve corrigir em breve, ok? E quando isso acontecer, eu não quero nem ver o que vai acontecer com o nosso mercado aqui, tá?
Então, pessoal, para iniciar nosso call, o que a gente pode dizer para vocês é que a gente está muito desconfiado do nosso mercado. É um consenso entre a equipe que alguma coisa muito grande, muito feia está para estourar aqui no Brasil. E a gente ainda vai saber o que é, tá? Mas o fato é que o mercado está antecipando isso, certo? Então não, como sempre o mercado financeiro antecipa essas movimentações, essas questões. Então deve ter alguma coisa muito feia para sair aqui, porque não é normal o nosso mercado estar afundando desse jeito quando o mercado lá fora está bombando, tá? Então se vocês imaginarem aí, no ano, tá, da abertura de janeiro até o fechamento de ontem, a gente já está caindo aí 7%, tá? O índice americano, também lá de janeiro da abertura, ele já está acumulando 6%. Tá? Então a gente está abrindo uma diferença aí de quase 13% do Dow Jones. Okay? Então isso não é normal. Algo está para acontecer aqui que a gente não está sabendo. Está todo mundo vendendo, está todo mundo liquidando posição e a gente não sabe o que é. Tá? Então, antes da gente saber o que está acontecendo, vamos manter a recomendação, mais uma vez, de muito cuidado com operações compradas. Tá? É um mercado muito perigoso para você trabalhar comprado. Eu acho que não compensa, tá? O risco. Neste momento você vai tomar muito stop. Então observa que a gente tem aqui vários dias consecutivos onde o mercado deixa invertido, dá um sinal de compra, depois derrete. Deixa invertido, dá um sinal de compra, depois derrete. Deixa invertido, sinal de compra, depois derrete. Então aqui você vai estar tomando stops consecutivos, tá? Que na hora em que você conseguir acertar o movimento já não vai mais compensar. Ok? Então, por enquanto a gente continua mantendo a recomendação de não operem comprados, tá? Não montem posições compradas, não fiquem comprados em nada, porque o mercado está muito feio e não vale a pena você tentar encontrar o fundo num mercado baixista como que a gente está vendo e forte como que a gente está vendo para baixo, tá? A gente já tem várias posições vendidas em aberto aí, que toda semana a gente passa para vocês na nossa aula do Swing Trade, nas quartas-feiras, tá? Então, o negócio hoje é operar vendido, tá, pessoal? Não quero ver ninguém operando comprado, tá muito perigoso e, como eu disse para vocês antes, o possível lucro não compensa o risco que vocês têm que seguir para isso, ok? Muito difícil preparar uma lista para hoje, porque não dá para pensar muito em compra, gente. Tá tudo dando venda, tá tudo para vender, entendeu? Tudo bonito para vender. Então a gente colocou apenas dois ativos para compra, que é a LLX-L3, certo? Mas também já com ressalvas de que está próxima às médias do diário, tá? Mas ainda pode ser que ela tenha força para desenvolver um pouco mais. Okay? Então rompendo aqui os 403. Mas, como eu disse, com ressalvas, porque já está muito próximo aqui dessa média dos 4,10, tá? Então, você comprando ela no 4,03, você tem aí 7 centavos. Tudo bem que 7 centavos na LLX são quase 2%, tá? Agora, você está comprando um ativo que já vai encontrar resistência ali por volta dos 14,10, tá? Então, já com ressalvas. É o que está bonito para comprar, mas já muito cuidado, como eu disse, com compras, que o nosso mercado não está propício para esse tipo de operação. Tá? O que a gente tem visto aí é que quando o mercado lá fora resolve subir forte, a gente aqui enrola, e quando resolve corrigir um pouquinho, a gente aqui desaba. Nos últimos dias, está sendo até pior, lá tem subido e a gente tem desabado. Tá? Então, muito cuidado com compras. BVMF3, tá? Também um candle muito forte ontem, com volume muito expressivo, volume mais alto aí dos últimos 3 ou 4 meses, tá? Muito forte na compra e ela ainda pode continuar desenvolvendo, tá? Como eu disse, eu não sei o que saiu dela, eu tenho por regra não ler notícias antes do pregão, tá? Não gosto, acho que prejudica o meu julgamento dos gráficos, então
Eu não sei o que saiu, eu sei que teve um candle muito forte, com volume muito alto, então eu acredito que seja alguma notícia, alguma expectativa em relação a esse ativo. Eu acho que vale a pena ficar de olho nela, tá? A BVMF rompendo aqui os 11,89, ela tem alvo buscar os R$ 12 e dali para frente ela pode até desenvolver um pouquinho mais, tá? Mas, gente, muito cuidado com compras, porque mesmo com esse volume todo da BVMF na compra ontem, ela não conseguiu fechar na máxima do dia, porque o mercado está muito fraco, tá? Tá apanhando muito, está muito feio. Então, muito cuidado com compras, não vale a pena. Tá? São só esses dois ativos que a gente selecionou para compra. O resto está tudo bonito para vender. Tá? Então, se por acaso isso se reverter e o dia começar a se desenhar de queda, de alta, a gente vai ter que pensar muito bem no que a gente vai fazer, porque está tudo bonito para vender. Tá? Nesse momento, o nosso índice futuro, por exemplo, já fez mínima em relação ao dia anterior. Tá? Então podem observar aqui. Então a gente já está em tendência de baixa no intraday. Tá? Já perdemos aqui os 64 mil pontos no índice futuro. Então, gente, o negócio não está bonito não. Tá? Eu vou mostrar para vocês lá no final também o futuro do Dow Jones, mas o negócio está realmente perigoso. A Cielo, tá? A Cielo 3 tem um ponto bem interessante para vender aqui. Se ela perder essa mínima dos R$ 11 aqui, 11,02, 11,01, tá? 11,00, vamos colocar aqui, tá? A Andressa coloca no chat lá que o áudio está cortando. Gente, eu acho que deve ser problema com a internet de alguns de vocês, tá? Porque os meus dados de transmissão aqui estão normais, certo? A velocidade de transmissão aqui está normal. Eu tenho esses dados aqui na minha tela. E para a maior parte de vocês está normal também, tá? Então eu peço desculpas. Tentem reiniciar o modem de vocês e abrir novamente o auditório que talvez resolva o problema aí, tá? Então, pessoal, os R$ 11, perdão, aqui da Cielo, eu acho que são um suporte bem interessante, tá? Que vale a pena a gente ficar de olho, certo? Se ela perder esses R$ 11, ela abre espaço para buscar os R$ 10, uma vez que o papel está na mínima do dia, mínima histórica, e não tem mais nenhum tipo de suporte além dos números redondos, tá? Então é 11,00, 10,50 e R$ 10. Eu acho que vale a pena ficar bem de olho aqui na Cielo, caso ela perca esses R$ 11, tá? Além da Cielo, temos a Redcar. Mesma questão da Cielo, tá? Muito feia. Se ela perder esses R$ 18, eu acho que pode dar uma bela venda, certo? Não dá para vender quando perder a mínima do dia anterior? Dá, assim. Quando ela perder os 18,35, ela deve buscar os R$ 18. Então você pode até já começar a fazer um day trade montando uma posição aqui em 18,35. Eu acho que já pode valer a pena, tá? Então monta uma posição aí com 30, 40% do tamanho aqui e o restante no rompimento dos R$ 18. Tá? Eu acho que pode ser um trade bem interessante para o dia, se for um pregão de queda, tá? O que eu acredito que vai ser. BRFS3, Brasil Foods, montou um pivô de baixa no diário, aqui, tá? Então tem espaço para cair ainda mais, caso perca os 26,70, certo? O pivô foi montado aqui, ó, tá, gente? Ficar de olho neste valor aqui, 26,70. Se ela perder esse valor, ela tem espaço para cair ainda mais forte, buscando lá 25,29 e depois essa consolidação aqui lá nos 23,57. Tá? Então vale a pena ficar de olho na Brasil Foods. É um ativo que a gente não costuma operar muito, mas ela está bem bonita no diário, pelo fato desse pivô ter sido montado e pelo fato de vir de uma alta forte. Tá? Então você pegar de setembro até janeiro, aí, o papel subiu 32%. Tá? Então agora, como montou agora um pivô de baixa, pode gerar um volume de vendas bem relevante aí, tá? Então vamos ficar de olho Brasil Foods na perda dos 26,70. Temos aqui a Fibria, FIBR3,
tá? FIBR3. Tem um ponto bem interessante para a FIB aqui, certo? 24,35, ela chegou a perder ontem por um pouquinho e já voltou, tá? Então hoje pode desenvolver um pouco mais o ativo, tá? Ficar de olho então aqui na FIB no rompimento dos 24,25, ela pode ir lá buscar os R$24. O que não me agrada muito na FIB? Olha o volume que ela tinha no ano passado, certo? E olha o volume que ela está esse ano, tá? Então, começou mal o ano para a Fibra, apenas um dia ela atingiu a média dos últimos períodos aí, tá? Então, tá muito feia a Fibra, não tá legal, certo? Em função do volume tá muito baixo, é um papel que não está despertando interesse de muita gente, nem para comprar nem para vender. Então, acho que vale a pena ficar de olho nesse ponto. Caso entre um volume, a gente pode vir a operar também, mas sempre com essa ressalva de que o volume tá bem baixo ao longo desse ano aí, que começou, tá? JBSS3, fizemos um belo trade nela ontem, inclusive mandamos para o call de fechamento, tá? Nossa newsletter. A gente falou da JBS na perda aqui dos 5,98, tá? Fizemos esse trade ontem, operamos esse rompimento, deu aí praticamente 2%, 1,5%, 1,8% para quem pegou com a gente ontem durante o pregão. Tá? Então foi uma bela operação e tem espaço para ceder mais ainda. Tá? Então a JBS, vou ter que colocar no semanal para vocês poderem visualizar mais fácil. Já tá, o zoom está muito longo. Então ela agora tem, gente, algum tipo de suporte nessa região aqui, onde ela está mesmo, dos 5,84. Tá? Depois daqui ela tem alvo lá em 4,06, tá? R$4,06. Então um ativo que está muito feio, desenvolvendo tendência de baixa no gráfico semanal. Tá? Observem que é topos e fundos descendentes no semanal. Acabou de fazer nova mínima, tá? Em relação ao ano, em relação a 2010. Então agora a gente já está falando em buscar alvos lá de 2009, da recuperação da crise. Tá? Então, muito feio esse papel. Tá? Vamos procurar acompanhar, e eu acho que pode dar uma bela operação, perdendo aqui os R$5,87, tá? Acho que vai valer a pena acompanhar esse papel no dia de hoje também, porque ele tem desenvolvido vários dias de quedas fortes aí, tá? Então vamos ver se a gente consegue pegar mais um trade bacana nela como a gente pegou no dia de ontem, tá? GGBR4, a Gerdau, também está muito feia no diário, tá? Ela, apesar de não ter ainda perdido os fundos do ano passado, etc., nem o fundo de janeiro, é um dos ativos que me parece dos mais fortes ainda, está se segurando melhor, ela está perdendo essa menina dessa consolidação aqui. Então, gente, caso ela perca os R$21,80, ela pode abrir espaço para ir buscar esses R$21 e daí sim montar esse pivô de baixa dela no diário, que ela está se ensaiando há tanto tempo para montar. Tá? Então é um ativo que, na minha opinião, está bastante forte, mas vale a pena ficar de olho para vender caso ela perca aqui esses R$21,80. Tá? Além da Gerdau, nós temos os bancos, BBAS3, sempre muito feio, tá? Perdeu aqui a mínima dos pregões anteriores, e vale a pena ficar de olho no BBAS caso perca aqui os 27,93. Tá? Se perder esses 27,93, ele tem espaço para buscar lá 26,88. Tá? Então tem um alvo bem grande aí. E pela movimentação do ativo, não é impossível acreditar que ele possa buscar isso num dia forte de queda. Tá? Então vale a pena ficar de olho no BBAS 27,93. Ele ainda está se segurando, gente, nessa região aqui dos R$28. Tá? Então eu acho que é um trade bem interessante, porque a primeira vez que ele estourar para baixo e se segurar abaixo dos R$28, vai ser difícil ele voltar para fechar acima disso, tá? A não ser que seja um candle invertido, mas que não é exatamente comum, né? Então vale a pena a gente tentar ficar de olho nessa perda dos R$28, a perda que eu digo, a perda definitiva, onde ele vai buscar lá 27,80, 27,70, 27,50, 40, etc.
que vai confirmar mesmo que perdeu esses 28, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse trade, eu acho que pode ser uma operação bacana. Bradesco, BBDC4. Também muito feia, tá? Também tem alvos enormes aí para baixo. O Bradesco tem como alvo inicial a mínima de 2 pregões atrás, lá 29,07. E vamos ficar de olho nela se perder esse 29,68. Tá? Então, perdendo 29,68, a gente tem como alvo para ela 29,07. E depois do 29,07, temos lá 28,80. Tá? Esse é um fundo bem importante aqui no Bradesco. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Tá? Se perder daí os 28,80, o alvo, gente, é lá embaixo. Tá? Lá nos 24, 25 reais. Tá? Então, vale a pena ficar de olho no Bradesco. Tá? E Tube 4, o Itaú, mesma condição do Bradesco, tá? Exatamente a mesma condição. O Itaú já perdeu aquele fundo importante que tinha lá, então ele está um pouco mais feio que o Bradesco até. Ficar de olho aqui na perda dos 34,81. Tá? Perdendo esse 34,81, ele deve buscar a mínima de 2 dias atrás, que é lá os 34,17. Então só isso já dá um belo trade, tá? E se perder os 34,17, gente, R$34, e depois os alvos são aqui embaixo, lá pelos 31, 32, as mínimas do ano passado, tá? Então, muito feio. O Itaú, vale a pena acompanhar esses 34,81 para tentar fazer uma operação vendida, tá? Bom, gente, construtoras, Gafisa, tá? Apesar de ter deixado 2 invertidos aqui, é um setor que está muito fraco. E se o mercado continuar cedendo, vale a pena acompanhar. A Gafisa perdendo aí os 9,62, ela faz nova mínima no diário, nova mínima do ano, etc. Tá? Para isso ela tem que perder primeiro os 9,74. Tá? Mas o ponto mais importante dela é mesmo o 9,62. Se ela perder o 9,62, vai ficar muito feia e tem alvo para buscar lá os 9,31. Tá? Então vale a pena acompanhar 9,62 da Gafisa. Tá? O Borges pergunta lá no chat qual é o software de análise gráfica que eu uso. Eu uso o Profit Chart, tá? Na minha opinião, é o melhor software de análise técnica do Brasil. Vocês estão vendo aqui na minha tela. Para mim é o que tem de melhor, tá? É o que nós usamos, é o que eu uso aqui na minha tela e é o que nós usamos nas aulas também, tá? Bom, além da Gafisa, nós temos a Cyrela. Tá? Caso você queira ver lá, Borges, você pode fazer um teste, tá? De 7 dias do Profit Chart. Se você for nosso aluno, você consegue 30 dias, tá? Basta acessar lá www.nelogica.com.br, tá? Se algum dos nossos alunos puder, por favor, coloca no chat lá para o nosso amigo Borges. Bom, gente, então, vocês estão vendo aqui a Cyrela, perdão, mesma coisa, muito feia. Ficar de olho aqui nos R$17,36, tá? Se perder esse 17,36, ela tem a mínima do ano passado pela frente apenas, que é lá os 16,58. Depois disso, a gente tem que ir para o semanal para conseguir encontrar um fundo para ela, mas a gente já está falando do fundo lá de 2008. Tá? Então, muito feia essas construtoras, todas elas, tá? Um setor que está apanhando bastante ultimamente, e eu acho que vale a pena a gente acompanhar sempre para fazer uma venda. Tá? Mesma forma a Rossi. Fechou na mínima do dia. Tá? Também tem alvos enormes para baixo. Tá? Então ficar de olho na Rossi. Caso ela perca aqui os 12,09, ela deve buscar lá os R$12. Perdendo os R$12, mais uma vez a gente tem que ir lá atrás. Tem a mínima do ano passado ainda.
que é lá 10,65, e depois disso, gente, é as mínimas lá de 2008, lá da crise. Tá? Então, mais uma vez, muito feio esse setor da construção civil da nossa bolsa. Tá? Temos também nesse setor, rapidamente, a PDGR3, tá? Que eu vou mostrar para vocês. PDGR3, aqui. Tá? É um ativo que vem se segurando bastante aqui, tá? Então eu não recomendo uma venda na PDGR, porque ela não tem feito mais mínimas significativas. Tá? Essa região aqui dos R$ 8,90, R$ 9,00 está sendo um suporte muito importante para ela. Tá? Mas, como a gente tem bastante espaço nos monitores, não custa nada ficar de olho caso ela afunde aí, vá buscar esses 8,71, que ela também pode ceder um pouco mais, mas é uma das construtoras que está se segurando melhor aí. Tá? Temos também a MRV, que também tem um ponto bem importante para venda aí, que é os R$ 13,00. Tá? A MRV ela também está bem fraca, desenvolvendo dias de queda bem expressiva. Tá? Corrigiu nas médias aqui alguns pregões atrás, afundou de novo. Tá? E se ela perder esses R$ 13,00, pessoal, ela tem as mínimas, deixa eu ir lá para o semanal para vocês poderem enxergar alguma coisa. Ela tem mínimas aqui, tá? Lá de 2010, tá? Então há alguns suportes como 10,90 e 9,56. Tá? Então tem alvos bastante expressivos para baixo aí. Vale a pena acompanhar esses R$ 13,00 aí da MRV E3, tá? Da MRV Engenharia. Finalmente temos lá a Petro 4, tá? Petrobras. Disse para vocês numa das aulas durante o pregão, num dos últimos pregões, eu disse para vocês que a Petrobras me interessaria abaixo de 26, 25. Então a Petrobras agora me interessa. Vocês devem lembrar que eu falei para vocês. Alguém perguntou, vale a pena vender Petrobras? Eu falei, não. No dia em que ela perder 26, 25, no próximo pregão ela vai estar no nosso call de abertura. Vocês devem lembrar que eu comentei isso com vocês na sala. E está aqui então a Petrobras fazendo parte do nosso call de abertura, montando aqui um belíssimo pivô de baixa com falha de topo. Tá? Então falhou o topo, perdeu a linha média. Então a Petrobras agora ela tem algo para buscar lá os R$ 25,00, tá? Então, pelo menos, certo? Então é muito feia a Petrobras também, cedeu muito forte no dia de ontem. Além dela temos também, perdão, não falei o valor dela. Então Petrobras nos interessa a partir dos 26,11 e mais ainda a partir dos R$ 26,00, tá? Então 26,11 já dá para você começar a brincar com ela um pouquinho, e a partir dos 26 dá para vender um pouco mais forte. Exatamente, o Ricardo no chat que fui eu que perguntou. Exatamente, Ricardo. Você que perguntou da Petro e eu te respondi exatamente isso, tá? Então aí está, perdeu esse valor, agora ela faz parte da nossa lista de ativos para vender, tá? Temos também a Vale 5, que agora cedendo bastante, tá? No dia de ontem puxou junto com a Petro o nosso índice para baixo aí. E a Vale tem alguns alvos importantes, alguns suportes importantes aqui, que é o 47,88 e 47,54. Tá? Essa região aqui do 47,50, vamos dizer, uma região bem importante para ela. Tá? Então, pessoal, fica de olho na Vale se ela perder os 48,50. Tá? 48,50 acho que pode ficar bem legal para a Vale 5 aí. Ela tem espaço para desenvolver ainda mais. Tá? Essas são as nossas recomendações para o dia. Lembrando sempre que esses pontos que a gente passa aqui não são pontos de entrada no ativo, são os pontos a partir dos quais a tendência no intraday vai passar a se desenvolver, tá certo? Então, são os ativos que a gente entende que podem ter uma maior movimentação ao longo do dia. Tá? Alguns se confirmam, outros não se confirmam. Então, são os ativos que a gente está mais acompanhando de forma mais precisa, fazendo um acompanhamento mais fino, certo? Então, é essa a ideia do nosso call, tá, pessoal? Os pontos de entrada exatos a gente passa no nosso curso ao vivo durante o pregão. Se você não participa desse curso, não tem problema, é só você pegar aí no nosso site mesmo, entrar lá em curso ao vivo durante o pregão. Lá tem o download do software do Ventrilo, tá? Que é a nossa sala virtual.
e você pode testar gratuitamente aí por 7 dias. Eu vou fazer as análises do pessoal do chat que pediu lá MMX M3, tá? É muito feia a MMX, continua cedendo muito forte, deixou aqui um invertido, tentou deixar um invertido há 2 dias atrás, na terça-feira não conseguiu, ontem já fez nova mínima, e eu acho que vale a pena ficar de olho nela no rompimento desses R$9, tá? Se ela perder esses R$9, ela pode afundar ainda mais, tá? Mesmo com declaração do EIC e tal, etc., não conseguiu segurar. E ela também tem um alvo bem interessante lá no passado, da mínima do ano passado, que é lá em maio de 2010. A gente está falando aí em R$8,32 de alvo, tá? E finalmente a Lame 4 também ontem cedeu bem forte, tá? Devolveu toda a alta que ela tinha feito no dia anterior, lá na terça-feira. E eu acho que vale a pena ficar de olho na Lame sim. Tem 2 pontos interessantes nela. O primeiro ponto é 12,56. Tá? Esse é para a gente começar a brincar com ela. E o ponto mais importante é os 12,28. Acho que se ela perder esses 12,28, aí sim pode ficar bem feio. Tá? Bom, pessoal, só para vocês terem ideia de como o mercado está feio, a gente está falando em alvos lá da mínima de 2008. Tá? Então, está realmente muito feio. Tem vários papéis aí que estão numa tendência de queda muito violenta. Vou repetir mais uma vez, não tentem encontrar o fundo aí, acertar o fundo. É muito mais fácil operar vendido e esperar o mercado definir um pouco, tá? Agradeço a todos pela presença. Neste momento, nosso índice futuro trabalhando aí em 64.285, se recuperando um pouquinho, certo? Mas já perdeu a mínima de ontem, tá? E está agora corrigindo nas médias dos 15 minutos por baixo. O índice futuro americano, Dow Jones, ele está operando em baixa de 0,3% nesse momento, consolidado há algumas horas, tá? Então, mas está operando em leve queda, tá? É mais ou menos esse o panorama dos futuros. Então, eu não espero um pregão de alta muito expressivo, a não ser que alguma coisa aconteça, mas a princípio a gente deve seguir a tendência aí, deve buscar essas mínimas, uma vez que já perdemos aí os 64 mil pontos no futuro e fizemos o máximo em relação a ontem. Então agradeço a presença de todos, muito obrigado por participarem de mais esse call. Aos nossos alunos, até daqui a alguns minutos no curso ao vivo, aos demais, até amanhã, pontualmente às 10h20, em mais um dos nossos calls de abertura. Um grande abraço e até a próxima.